Do problema à validação da jornada, pesquisa científica. O método científico, tal como o conhecemos hoje, evoluiu durante a Revolução Científica nos séculos XVI e XVII. Antes dessa revolução, o conhecimento científico baseava-se em discussões e debates, enquanto a ciência moderna utiliza observação e mensuração de dados para validar suas teorias. Ao longo do século XXI, o método experimental foi aperfeiçoado e novos paradigmas surgiram, mantendo a ciência em constante evolução. Esse progresso só é possível graças aos métodos de investigação e à atitude crítica e inovadora dos cientistas. O método científico é, assim, fruto de um desenvolvimento contínuo do pensamento humano. Para que um trabalho científico tenha validade, é preciso seguir o método científico e conhecer as leis naturais, teorias e conceitos que o sustentam. O conhecimento científico é uma forma particular de se estabelecer uma relação entre sujeito e objeto. Ao adquirir conhecimento, qualquer pessoa capaz de aprender, apropria-se do objeto em estudo, seja ele físico ou não. Dessa forma, o conhecimento científico distingue-se do senso comum por sua base empírica e rigor metodológico. A ciência, conforme definido por Volpato, 2013, é composta por generalizações sustentadas em bases empíricas e lógicas, mas que permanecem conjecturais e sujeitas à revisão futura. A pesquisa científica, portanto, deve utilizar metodologia rigorosa e objetiva para responder às perguntas e incertezas que surgem. A ciência é subdividida em áreas com base no objeto de estudo, que pode ser material ou formal. O objeto material se refere ao que é estudado, como animais ou fenômenos, enquanto o objeto formal se refere ao enfoque dado ao estudo. Existem 4 grandes áreas de ciência: as ciências matemáticas ou lógico-matemáticas, as ciências naturais, as ciências humanas ou sociais, e as ciências aplicadas. Cada uma segue o princípio básico do método científico, mas as abordagens podem variar de acordo com a natureza do problema estudado. O método científico consiste em um conjunto de atividades sistemáticas que garantem a produção de conhecimento válido e verdadeiro. Dependendo da área de estudo, diferentes métodos podem ser mais adequados para abordar problemas específicos. Antes de discutir os métodos propriamente ditos, é importante distinguir entre métodos de abordagem e métodos de procedimento. Os métodos de abordagem são mais gerais e abstratos, e conduzem à formulação de hipóteses e conclusões, enquanto os métodos de procedimento são as etapas técnicas seguidas em uma pesquisa. Entre os métodos de abordagem mais comuns estão o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o dialético. O método indutivo, por exemplo, parte de observações particulares para gerar conclusões mais gerais. Embora a indução permita que se inferem verdades universais, essas conclusões são sempre provisórias e podem ser refutadas por futuras observações. Um exemplo clássico do uso da indução é a conclusão de que todas as mulheres são mortais, com base em observações de que algumas mulheres são mortais. A indução, proposta originalmente por Aristóteles, foi aprimorada por Galileu e Bacon, e é amplamente utilizada nas ciências naturais. Para utilizar corretamente o método indutivo, é essencial garantir que os dados observados sejam confiáveis e que as generalizações sejam feitas a partir de um número significativo de casos. A qualidade da amostra e a quantidade de observações desempenham um papel crucial na legitimidade das inferências indutivas. Se a amostra for insuficiente ou tendenciosa, as conclusões podem ser falaciosas. A falácia da amostra insuficiente, por exemplo, ocorre quando uma generalização é feita com base em poucos dados, como concluir a eficácia de um medicamento após testar em apenas 10 pacientes. Outro problema comum é o viés da amostra, que ocorre quando a amostra não representa adequadamente a população em estudo. Suponha que um estudo sobre um produto alimentício selecione apenas pessoas que já são fãs de produtos semelhantes. Nesse caso, a amostra seria tendenciosa, e as conclusões sobre a aceitação do produto não seriam aplicáveis à população em geral. O método indutivo é amplamente utilizado em disciplinas como biologia, química e medicina, onde a observação de casos específicos pode levar à formulação de leis gerais ou teorias. Portanto, o método científico e, em especial, o método indutivo, são ferramentas fundamentais para o avanço da ciência.
No entanto, sua eficácia depende da qualidade das observações e da amostra, bem como da correta aplicação das regras que governam a indução científica. Ao respeitar esses princípios, a ciência pode avançar de forma rigorosa e objetiva, produzindo conhecimento confiável e aplicável em diversas áreas do saber. Método dedutivo. O método dedutivo, ao contrário do indutivo, parte de premissas gerais para chegar a conclusões específicas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será. Um exemplo é a afirmação de que todos os mamíferos têm pelos, e que todo cachorro é mamífero. Logo, o cachorro tem pelos. Esse tipo de argumento é comumente usado em ciências matemáticas e lógico-matemáticas, onde se trabalha com axiomas e postulados. Existem dois tipos principais de argumentos dedutivos: a afirmação do antecedente e a negação do consequente. Na afirmação do antecedente, a primeira premissa é condicional e a conclusão decorre diretamente dessa relação. Já na negação do consequente, a premissa nega o consequente de uma proposição condicional para chegar a uma conclusão. O método hipotético dedutivo começa com a identificação de um problema que leva à criação de hipóteses. Essas hipóteses, por sua vez, devem ser testáveis. O processo segue com a formulação de conjecturas, a realização de testes para verificar as hipóteses, e se estas sobreviverem a testes rigorosos, elas são consideradas corroboradas. Esse método pode ser dividido em 5 etapas: reconhecimento e seleção de fatos relevantes, formulação de problemas, dedução de consequências a serem verificadas, planejamento e execução de testes, e, por fim, comparação das conclusões com as predições feitas, ajustando o modelo se necessário. Um exemplo é a investigação de uma intoxicação alimentar, onde uma equipe pode formular hipóteses sobre a causa da contaminação e realizar testes laboratoriais para verificá-las. O método dialético, utilizado principalmente em pesquisas qualitativas, vê os fatos dentro de um contexto social. Ele é regido por 4 leis principais: ação recíproca, mudança dialética, mudança qualitativa e interpenetração dos contrários. A ação recíproca estabelece que tudo está interligado e que cada fenômeno influencia outros, como no exemplo da relação entre plantas e abelhas. A mudança dialética, ou negação da negação, propõe que o conflito entre opostos gera uma síntese, que por sua vez, pode ser novamente negada, como no ciclo contínuo de transformações sociais. A mudança qualitativa ocorre quando uma alteração quantitativa significativa leva a uma nova categoria qualitativa. A interpenetração dos contrários aborda a contradição interna dos fenômenos, onde opostos coexistem e se complementam, como o dia e a noite, que formam um ciclo completo de 24 horas. Esses 3 métodos, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético, representam abordagens distintas na pesquisa científica. Cada um com suas características e aplicações específicas. O dedutivo parte de premissas gerais para chegar a conclusões lógicas, enquanto o hipotético-dedutivo é centrado na criação e teste de hipóteses, e o dialético enfatiza a interconexão e transformação constante dos fenômenos dentro de um contexto social. Métodos de procedimento. Os métodos de procedimento compreendem um conjunto de abordagens práticas e específicas de investigação. Nas ciências sociais, geralmente, vários métodos são empregados simultaneamente para abordar um fenômeno de maneira mais concreta. Um exemplo é o estudo das semelhanças e diferenças entre grupos sociais, culturas ou sociedades, permitindo uma compreensão mais profunda do comportamento humano. Ao comparar aspectos distintos, como a cultura geek ou civilizações, esse método possibilita identificar padrões e comportamentos comuns, criando tipologias, que são classificações de diferentes tipos de comportamentos ou fenômenos. Esse método pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, permitindo a comparação entre diferentes fatores e a identificação de vínculos causais. Ele respeita a totalidade dos grupos estudados, sem dissociar seus elementos constituintes, o que o torna útil em estudos sobre comunidades rurais, urbanas ou aldeias. Além disso, o método estatístico desempenha um papel importante na coleta e análise de dados numéricos, permitindo a categorização de variáveis como idade, gênero, escolaridade e renda, ajudando a identificar padrões e a prever tendências, como nas pesquisas de intenção de voto. O método comparativo
também amplamente utilizado, ajudando a criar tipos ideais a partir da análise de fenômenos sociais complexos. Esses tipos ideais expressam os aspectos mais significativos de um fenômeno e permitem comparações dentro de uma mesma categoria. No entanto, a limitação desse método reside na dicotomia entre tipos. Como cidade versus outros tipos de povoamento, ou capitalismo versus outras estruturas socioeconômicas. Outro método relevante é o funcionalista, que se preocupa com o papel desempenhado pelas unidades que compõem um sistema organizado. A sociedade é vista como uma estrutura complexa, composta por grupos ou indivíduos em constante interação. Esse método distingue entre funções manifestas e latentes. As funções manifestas são aquelas esperadas, como o papel de educação nas escolas, enquanto as latentes são consequências inesperadas, como a perpetuação de desigualdades sociais em uma sociedade aparentemente democrática. O método estruturalista busca entender a estrutura subjacente aos fenômenos observados, utilizando modelos abstratos que simplificam a realidade para torná-la mais compreensível. Esses modelos são capazes de explicar a variabilidade aparente dos fenômenos, como as relações de poder entre diferentes grupos sociais em uma sociedade. O método estruturalista foca nas relações entre os elementos de um fenômeno, reconhecendo que os fatos isolados não têm sentido completo sem serem contextualizados. O método experimental, por sua vez, é essencial quando há a necessidade de controlar variáveis que influenciam um fenômeno. Ele é amplamente utilizado nas ciências naturais, como em estudos sobre o efeito de adubos no crescimento das plantas. Esse método permite que os cientistas estabeleçam relações de causa e efeito controlando variáveis externas, como luz, água e temperatura, garantindo que apenas o fator estudado influencie o resultado. Esse método, conforme descrito por Servo, Bervie e Silva, consiste em um conjunto de processos destinados a testar hipóteses. Ele envolve a criação de experimentos, a realização de testes e a aferição dos resultados para estabelecer relações de causa e efeito entre dois fenômenos. O método experimental é aplicado em áreas como ensino e pesquisa clínica, embora questões éticas possam limitar alguns tipos de estudos, especialmente na saúde humana. O uso adequado desses métodos depende das perguntas e hipóteses formuladas. Cada método tem suas particularidades e nuances, sendo necessário escolher a abordagem certa para responder às questões de pesquisa. Para identificar a causa de um fenômeno como intoxicação alimentar, por exemplo, seria necessário empregar o método correto, que pode envolver a análise de dados comparativos, o uso de estatísticas e até experimentos controlados, dependendo da natureza da investigação. Etapas do método científico. O método científico segue etapas específicas e ordenadas, embora seja possível revisitar fases anteriores caso novas conclusões requeram ajustes na hipótese inicial. Entre seus principais fundamentos estão a necessidade de observar fatos comprováveis, controlar variáveis para evitar interferências no teste da hipótese e confrontar os resultados com a hipótese, aceitando-a ou rejeitando-a conforme a compatibilidade dos resultados. A primeira etapa do método científico envolve a definição do tema a ser pesquisado. Apesar de parecer simples, essa escolha pode ser complexa, pois o pesquisador deve selecionar o assunto a ser investigado. O tema pode ser motivado por interesses pessoais, demandas sociais ou empresariais, ou outras razões. É fundamental que, dentro de um tema amplo, sejam delimitados problemas específicos para evitar desvios na pesquisa. Definir uma pergunta clara e objetiva sobre o tema permite uma contribuição significativa ao final do estudo. Em seguida, a etapa de levantamento teórico é essencial para aumentar a compreensão sobre o tema. Essa fase inclui a leitura crítica de materiais clássicos e contemporâneos, além do estudo de teorias divergentes. Não se deve negligenciar essa etapa, pois ela oferece uma base sólida para a construção do conhecimento. É importante estar ciente do consenso da comunidade científica e das divergências teóricas, evitando erros na condução da pesquisa. A terceira etapa envolve a definição dos objetivos e da hipótese. Os objetivos podem ser divididos em gerais e específicos. O objetivo geral visa responder à pergunta central da pesquisa, enquanto os específicos servem de apoio, orientando a metodologia a ser adotada. As hipóteses devem ser plausíveis.
ou seja, cientificamente aceitáveis, consistentes, sem contradições, verificáveis, claras e restritas às variáveis do problema. O próximo passo é a escolha do método de pesquisa. O método varia de acordo com o tema e o tipo de problema que se pretende resolver, podendo-se combinar diferentes abordagens, desde que sejam adequadas ao estudo. Essa decisão impacta diretamente o planejamento da coleta de dados, especialmente no caso de pesquisas que envolvem amostras representativas ou entrevistas. Técnicas estatísticas podem ser empregadas para garantir a robustez da pesquisa, e é recomendável consultar especialistas no assunto quando necessário. As metodologias quantitativas, qualitativas, experimentais ou descritivas podem ser selecionadas para responder às perguntas da pesquisa, dependendo da natureza do estudo. A quinta etapa consiste na transcrição e análise dos dados. Para dados quantitativos, são aplicadas técnicas estatísticas, já para dados qualitativos, faça a comparação com o que já está descrito na literatura. Nessa fase, os resultados obtidos são confrontados com as hipóteses, permitindo confirmar ou refutar as suposições feitas no início do estudo. Caso a hipótese seja refutada, o processo de pesquisa é reiniciado, ajustando as perguntas e o desenho experimental conforme necessário. Essa etapa de revisão é fundamental e envolve uma análise contínua da literatura ao longo de todo o processo. A ciência vai além do senso comum, buscando compreender e explicar a composição, organização e funcionamento dos fenômenos por meio de uma constante busca por explicações, soluções e reavaliações de resultados. Mesmo com suas limitações e falibilidade, o método científico permite avanços em diversas áreas, como tecnologia espacial e transplante de órgãos, sempre em constante evolução. A ciência é dinâmica, impulsionada pelo aperfeiçoamento de métodos e pela criação de soluções inovadoras para os desafios da sociedade. Na conclusão do processo científico, é importante observar que não existe uma única resposta correta para uma questão de pesquisa, desde que os princípios e etapas do método científico sejam respeitados. Cientistas são indivíduos curiosos, críticos e empreendedores, sempre em busca de respostas para suas indagações. O método científico não é restrito ao ambiente acadêmico, e ele pode ser aplicado em qualquer área profissional, permitindo que pessoas de diferentes campos utilizem essa abordagem para resolver problemas em seu cotidiano. Profissionais como engenheiros, médicos, professores, entre outros, podem se beneficiar do uso do método científico em suas práticas diárias. No campo da educação, por exemplo, o uso do pensamento científico pode trazer aulas e atividades mais dinâmicas para a sala de aula, promovendo uma visão analítica e crítica que é cada vez mais valorizada em todas as profissões. A capacidade de inovação e empreendedorismo também é destacada, sendo habilidades essenciais para pensar em soluções criativas e testar hipóteses no dia a dia profissional. Com isso, o método científico se torna uma ferramenta poderosa para o avanço do conhecimento e para a resolução de problemas práticos, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer área, adote uma postura científica em sua atuação.